Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai começar a falar sobre eletrodinâmica, que é o estudo da carga elétrica em movimento. Para isso a gente vai definir o que é essa carga elétrica em movimento, como é que a gente vai quantificar esse movimento, como é que a gente vai verificar a intensidade dessa carga elétrica em movimento. Então, seja um condutor eletrostático, como esse mostrado na figura, a gente percebe o seguinte, que ele tem elétrons livres, mas existe um movimento desses elétrons livres que é desordenado, ou seja, a soma de todos esses movimentos desses elétrons para todos os lados é sempre igual a zero. Portanto, ao estabelecer uma diferença de potencial elétrico nos terminais desse condutor, a gente consegue ordenar esse movimento desses elétrons e fazer com que todos eles percorram o condutor no mesmo sentido. Esse movimento ordenado de carga elétrica no condutor é o que a gente define como sendo a corrente elétrica. Portanto, para medir a intensidade da corrente elétrica é bastante simples. Basta a gente pegar e medir a quantidade de carga elétrica que passa numa seção transversal desse condutor num intervalo de tempo ΔT. Como mostra essa nossa fórmula que está aqui. Corrente elétrica igual a variação de carga elétrica pelo tempo. Observe nessa fórmula, muito importante destacar que a corrente elétrica é dada em ampere, ou seja, coulomb por segundo. Portanto, a unidade de tempo ela é bastante importante a gente destacar, que é o segundo. Cuidado para não confundir, cuidado para não usar o minuto ou a hora nessa fórmula que aparece aqui na nossa tela, ok? Bom, como eu disse, a unidade de medida de intensidade de corrente elétrica é um ampere. Portanto, para medir corrente elétrica, nós vamos usar um aparelho chamado amperímetro. Esse que aparece aí na tela da gente. Já que corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas num condutor, é importante a gente definir o sentido dessa movimentação. Então nós temos o sentido convencional, que é o sentido do campo elétrico no condutor, e nós temos o sentido real, que é o sentido do movimento das cargas elétricas. Percebam que um é o oposto do outro, ou seja, no sentido real nós temos movimentação de elétrons, no sentido convencional nós temos a movimentação do próton. Muito cuidado quando a gente se refere ao sentido da corrente elétrica. Ele é real ou ele é o convencional? Os efeitos da corrente elétrica são o efeito Joule, que é o aquecimento mediante a passagem da corrente elétrica num condutor, muito utilizado em chuveiro elétrico, em ferro elétrico, secador de cabelo, ou seja, todos aqueles equipamentos que funcionam à base da corrente elétrica para produzir um aquecimento. Nós temos também o efeito químico, que é a eletrólise, que provavelmente vocês devem ter estudado em química. Nós temos o efeito fisiológico, que é o choque elétrico, que a gente falou bastante em eletroestática, sobre a contração muscular decorrente de uma carga elétrica naquele caso. Agora a gente vai falar especificamente da contração muscular decorrente da passagem da corrente elétrica pelo nosso corpo. Ainda temos o efeito luminoso, que é a luz gerada a partir da passagem da corrente elétrica nesse condutor, ou num fluido, como a luz fluorescente, por exemplo. E o efeito magnético, que é o campo magnético ao redor de um condutor, produzido a partir dessa passagem da corrente elétrica. Isso vai ser objeto de estudo no eletromagnetismo. A partir do efeito Joule, do estudo do efeito Joule, nós vamos definir potência elétrica como sendo a potência consumida por um aparelho elétrico, principalmente dentro desse contexto que a gente está vendo aqui, por efeito Joule. Então a gente vai definir potência elétrica como sendo a DDP, ou a diferença de potencial a qual esse condutor está submetido, vezes a corrente elétrica que passa nesse condutor. E também, a partir da potência elétrica, a gente vai definir a energia consumida como sendo a potência elétrica desse equipamento e o tempo de uso que eu faço dele. Ou seja, quanto mais potente é o equipamento e maior a utilização dele, mais vai ser o custo, o gasto
de energia elétrica durante um determinado período de tempo. Bom, a gente tem mais ou menos uma base do que é todo esse estudo inicial da corrente elétrica. A gente vai lá para o quadro agora para fazer algumas aplicações e ver como é que isso fica dentro do contexto de exercício, dentro dos objetivos que a gente quer para esse assunto. Então, vem comigo. Bom, nosso primeiro exemplo de aplicação, né? Qual a intensidade da corrente elétrica que percorre a seção reta de um condutor, sabendo-se que em 10 segundos, olha o tempo aqui em segundos, isso é importante, passam por ela da esquerda para a direita 5 vezes 10 elevado a 20 elétrons livres, ok? Bom, então ele quer saber a intensidade da corrente elétrica. O I é igual à quantidade de carga que atravessa esse condutor dividido pelo tempo, ok? Portanto, o I vai ser igual à quantidade de carga lá da eletrostática, que é igual a N vezes Z. Então, eu vou fazer aqui a quantidade de carga igual ao N, que é 5 vezes 10 a 20, tá aqui, ó, vezes a carga elementar, 1,6, 10 a menos 19. E isso tudo dividido pelo tempo, 10 segundos. Então, nosso I vai ser igual a 5 vezes 1,6 vai dar 8. 10 a 19 menos 20 vai dar 1. Dividido por 10. Corta esse 10. Nossa intensidade da corrente elétrica é igual a 8 amperes. Ok? Nosso segundo exemplo é um exemplo que envolve potência. Então, aqui o vidro de uma lâmpada está gravado 60 watts. A potência, 120 volts. 120 volts é a DDP. A DDP a gente vai representar pela letra U, né? E então, estando essa lâmpada conectada a uma corrente elétrica compatível com ela, determine qual que é a intensidade da corrente elétrica que percorre o filamento da lâmpada. Então, nossa letra A, P igual a U vezes I, o PUI. Então, ficamos com 60 é igual a 120 vezes I. Portanto, a corrente que passa no filamento dessa lâmpada é igual a 0,5 amperes. Letra B. O consumo dessa lâmpada em 20 horas de uso, medido em kWh. Aqui vai aparecer uma novidade, eu estou trabalhando com energia consumida, energia elétrica consumida. Então, E igual a potência vezes delta T. Se na fórmula I igual a Q sobre delta T, ou seja, na definição de corrente elétrica, eu vou usar o tempo em segundos. Aqui, para a energia elétrica, eu vou ter que usar o tempo sempre em horas. Então, toma muito cuidado para não confundir. Na definição de corrente elétrica, eu vou usar o tempo em segundos. Para a energia elétrica, eu vou usar o tempo em horas. Basta fazer uma multiplicação simples. Potência dessa lâmpada, 60 watts. Ok? 60 vezes o tempo de uso, 20 horas. Detalhe, ele quer em kWh, então eu vou dividir por 1000, porque a potência ela está em watt e não em kW. Então vamos lá, 60 a potência, vezes 20, que é o tempo, dividido por 1000, porque é kW, ok? Então isso aqui vai me dar uma energia consumida de 6 vezes 2, 12, né? 1.200 sobre 1000. Então, a energia consumida por essa lâmpada nesse tempo de uso é igual a 1,2 kWh. Nosso terceiro problema: qual dos dois dispositivos consome mais energia elétrica? Uma lâmpada de 100 watts acesa por 10 horas ou um chuveiro de 3.000 watts ligado por 10 minutos? Então, vou calcular a energia elétrica da lâmpada, vou chamar de E1. Lembrando que a energia elétrica é potência vezes o tempo. Eu vou padronizar porque normalmente a energia elétrica eu calculo em kWh. Então, eu vou fazer aqui, ó, E1 é igual a 100, que é a potência da lâmpada, vezes 10, que é o tempo de uso, tá aqui, dividido por 1000 para essa resposta dar em kWh, ok? Já estou com o tempo em hora, o que eu tenho que transformar é só 100 watts para kW. Portanto, isso aqui vai dar E1 igual a 100 vezes 10 dá 1000, 1000 dividido por 1000, 1 kWh, ok?
Para o chuveiro, como é que fica? Eu vou chamar o chuveiro de E2, então eu tenho a mesma equação, potência vezes tempo. Então aqui eu vou ter a potência do chuveiro, 3.000 watts, vou dividir por 1.000 para transformar para quilowatt. Tempo de uso, 10 minutos. 10 minutos eu vou transformar para horas, divide por 60, ok? Vou simplificar esse 1.000 com esses 3 zeros aqui, eu vou ficar com 3 vezes 10. Então o E2 vai ficar 3 vezes 10 dá 30, dividido por 60, ou seja, a energia consumida pelo chuveiro nessas condições é de 0,5 kWh. Respondendo à pergunta, qual dos dois dispositivos consome mais energia? A lâmpada. Ok? Então, percebam que, apesar da potência do chuveiro ser muito maior que a potência da lâmpada, o tempo de uso da lâmpada é muito maior do que o do chuveiro. Ok? Bom, pessoal, então essa foi nossa aula sobre corrente elétrica. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Um abraço e até a próxima.